perguntando qual é a principal dificuldade dele e focando naquilo para a gente fazer uma estrutura de apoio. Os estudos de desenvolvimento humano dizem que essa estrutura chama andaime. Vocês estão aqui numa cidade muito maior que a minha tem só 5.500 habitantes, deu uma diminuída agora no último censo, mas uma coisa que vocês conseguem perceber é que a construção ela vai se desenvolvendo ao redor de andaimes. E para que um prédio, para que uma restauração possa acontecer, tem andaimes. Para as pessoas autistas e para as pessoas com deficiência, vocês, como comunidade, são andaimes. E tem que se perguntar qual é o apoio que eu vou dar para o autista, em maior ou menor grau. E esse apoio vem de uma dificuldade principal que eu vejo, e ela está ali, atrás de mim, nesse símbolo. Isso aqui significa que o autista está excluído do resto, do todo da sociedade? Não. Ele significa que, pelo menos para mim, o autista precisa de uma informação concreta, simples e direta por vez. Quem aqui está nesse momento pensando em uma coisa só? Uma. Só no meu dedo. Esquece tudo que tem na tua mente só no meu dedo. Vocês começam a sorrir como se dissessem, impossível. E porque vocês estão sempre 2 passos à frente, 2 passos atrás. Tem que planejar o fim de semana, que está chegando aí. Tem que planejar muitas coisas. Mas para mim, sempre foi difícil pensar um caminhão de coisas ao mesmo tempo. E eu sempre quis que as pessoas me tratassem fornecendo uma informação pontual por vez, entendendo que eu sou concreto, eu não tiro coelhos de cartola. É difícil fazer suposições, é um trabalho em progresso. Encaixando um pouquinho de informação por vez, vocês conseguem me ajudar. E com essa informação eu fui em frente para entender mais o autismo. Porque não poderia ser só isso. É, na verdade, um outro cérebro. É um transtorno de um espectro autista. Então não há 2 autistas iguais, mas o cérebro tem alguns padrões sim que são iguais, que é um transtorno que tem um conjunto de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro. E ele impacta 3 coisas, 3 áreas da vida das pessoas que vocês acham sossegado. É tão natural como respirar, que a gente chama de tripé da sociabilidade. Comunicação. Para mim, a comunicação mais forte é aquela verbal, concreta e direta, que pode gerar imagens na minha cabeça. Mas vocês consideram, além dessa comunicação falada, a comunicação não verbal. Muitas vezes, o jeito como se fala me escapa. Certo? Então, na escola, não era raro que eu me excedesse nas palavras. Eu falava, encaixava uma ideia atrás da outra e o tempo ia passando, eu não percebia. E lá no fundão as pessoas começavam assim. Outros assim. Por fim tinha aqueles que faziam assim. E eu não entendia até que um chegava e dizia, professor, ele está falando muito. Professor, ele é chato. Professor, ele falou a minha parte. Eu digo, dá para falar para mim que meu tempo já deu. Em vez de ficar gritando. Aí as pessoas dizem, não, mas eu já te disse. Não, tu não me disseste. Tu ficou com a mão abanando. O que isso tem a ver com vá mais rápido? Tu diga na cara, vá mais rápido. Exatamente. Isso é a comunicação com jeitos e traquejos que são não verbais, que constituem a maior parte das nossas interações. Por isso que é mais difícil interagir. O cérebro do autista, ao longo da nossa vida, a gente nasce com mais neurônios do que vai precisar para as nossas funções sociais. A gente vai perdendo esses neurônios para que o cérebro fique focado. Quanto mais neurônios eu tenho, é como um celular, mais aplicativos eu tenho. Então, quando tu vai tomar uma decisão, o teu cérebro, ele vai precisar rodar a bolinha. Pensa no teu celular lá, rodando a bolinha, calculando. Né? Quem tem mais arquivo vai ter mais bolinha rodando, quem tem menos
O cérebro, ele não chega a ficar lento, mas ele demora para pegar a informação precisa. Por isso é que a gente perde neurônios ali por volta dos 2 anos e meio, 5 anos, que a gente chama de poda do autismo. Certo? Quem nunca viu autistas que perdem habilidades ao longo dessa idade? É exatamente porque o cérebro faz as podas. E ele faz as podas menos e, em tese, errado. Então, esse cérebro tem dificuldade de interagir. Porque se eu tenho várias opções de pessoas para falar ao mesmo tempo, é como se meu cérebro ficasse perdido. E aí, eu preciso interagir menos, como um mecanismo anti-estresse. Então não é que eu não queira, eu quero, mas há tantas opções de olhar, de traquejo, de fala, e o cérebro está operando o lógico, certo? Então eu espero me afastar, tomar um ar, tomar uma motivação a mais, e daí interagir. Então eu interajo em pedaços, mas, de novo, é um trabalho que se pode ter para que o autista supere isso. O cérebro está sempre se desenvolvendo, do 0 aos 100 anos. E por último tem a dificuldade de comportamento social, que lá em Santa Catarina, não sei como é aqui, mas a gente poderia tranquilamente aportuguesar como desconfiômetro. O neurônio espelho é o responsável pelo comportamento social. Em 1995, se descobriu que nós temos um grupo de neurônios especializados em ler o que o outro irá fazer. Por que vocês veem um casal lá no Projac da Globo se encontrando depois de tantas mutretas na história e vocês choram, se vocês nem conhecem eles? Porque o cérebro de vocês intui que aquilo é uma emoção humana e que eu preciso participar. Mas sem esse neurônio ativado da forma como vocês fazem, muitas situações de sutileza eu não capto. Estava lá na paróquia cantando no coral, todas as crianças viradas para o celebrante, para o pároco, sorrindo, né? As pessoas cantam sorrindo. E eu, primeiro que eu ficava... não é circo para a pessoa sorrir e cantar, só canta a música e depois vai sorrir de outra coisa. E depois eu ficava olhando para as imagens, porque eu achava tão bonito, e minha mãe lá. Você sabe como é que é, né? E daí me perguntava, por que tu não virou para pessoal, para o padre, para compartilhar emoções? Essa intuição é que me faltava, e eu tenho treinado desde então. Por isso que esperar em filas é mais difícil. Eu não sei para que serve aquela fila, e a minha noção de espaço fica muito confusa, com várias cabeças na minha frente. Eu não sei por que se formou uma fila assim. Se poderia ser por vez, por senha, eu não sei. Mas na época de escola, longe nós termos essas alternativas. Então eu ficava confuso. Na minha época, a gente cantou, nossa bandeira é azul, porque nós temos, e na minha época era na totalidade, tá? Os diagnósticos de autistas em meninos, mas hoje se sabe que são 4 vezes mais do que meninas. E alguns fatos nos ajudam a explicar isso. O primeiro deles vem da ciência, e diz que o cérebro das meninas é menos afetado, porque vocês, mulheres, são duplo X. O duplo X protegeria, segundo alguns estudos, o cérebro das modificações. Então, o cérebro da menina autista teria características mais brandas, menos perceptíveis. E também, na parte da ciência, a gente pode recorrer ao cérebro social novamente. Por quê? A menina, ela troca informação entre os dois lados do cérebro, o esquerdo da intuição e o direito da lógica e razão, o que significa que ela tem um aprendizado social muito mais aguçado. E se essa explicação é bem científica, nós podemos partir para outra popular, então. Dizem que o homem tem várias caixinhas na cabeça. Inclusive, uma que de vez em quando aparece, que chama caixinha do nada. Então o marido está lá pensando na morte da bezerra. De vez em quando aparece. A namorada chega e diz... De vez em quando. O meu parece assim. Ele sabe que aquele nada é todo carregado de sentido, mas está lá a caixinha do nada. E a mulher já é ao contrário. Ela tem um almoxarifado, uma sessão